Vamos atravessar o mapa agora, gente. Vamos lá para a Alemanha para falar com o Luca Bassani. Luca, o governo de Israel rejeitou a proposta dos Estados Unidos e da França para um cessar-fogo com Hezbollah. Foram mais de 500 mortos pelos ataques israelenses no Líbano durante essa semana. Quero que você nos traga agora, então, os desdobramentos dessa rejeição. Mais uma rejeição para distensionar a guerra, meu amigo. Boa tarde. É isso mesmo, Lívia. Boa tarde a você, a todas que estão aí na bancada, aqueles que nos acompanham. A gente vê que Israel novamente rejeita uma proposta de cessar-fogo, agora não em relação à guerra que acontece na faixa de Gaza e que ainda não terminou, mas também aquela continuação do conflito no norte do país, na fronteira com o Líbano. Inclusive o premier Benjamin Netanyahu, que chegou aos Estados Unidos e falará provavelmente amanhã à Assembleia Geral das Nações Unidas, disse que o país fará de tudo para, de uma vez por todas, impedir qualquer tipo de risco à segurança dos seus cidadãos, sejam eles onde for, estejam eles onde for do território israelense. Nós vemos que durante as últimas horas, mais mísseis, mais foguetes foram lançados para a região do Vale do Bekaa, no sul do Líbano, uma região histórica, também muito conhecida por nós brasileiros, por ter sido de lá que muitos libaneses brasileiros, sírio-libaneses, chamados naquele momento, imigraram ao Brasil, mas que hoje é palco de um terrível conflito que, como você bem colocou, já matou mais de 550 pessoas. Alguns jornais falam que já chegou à marca de 600 pessoas, inclusive muitas crianças e mulheres. Entre esses mortos, há um cidadão brasileiro, Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e hoje o Itamaraty publicou uma nota, nós separamos aqui para a nossa audiência acompanhar, dizendo que está prestando toda a assistência necessária aos familiares do menor e também que se solidariza com a família, reiterando que o governo brasileiro condena nos mais fortes termos todos esses ataques aéreos contínuos que acontecem nas zonas do sul do Líbano, que são densamente povoadas, e faz novamente um apelo a ambas as partes envolvidas para que repensem este conflito e possam, de fato, encontrar um cessar-fogo. Inclusive, essa proposta que foi encabeçada pelos Estados Unidos e pela França, ela previa um cessar-fogo de cerca de 21 dias, 3 semanas de paralisação dos conflitos, para que possa também ajuda humanitária chegar nessa região ao sul do Líbano, mas nada feito, como foi dito pelo premier Benjamin Netanyahu e também o seu chanceler Israel Katz, que diz que o país utilizará todo o seu direito de ampla defesa para impedir o avanço do Hezbollah ou até mesmo do Hamas. Muitos acreditam que até mesmo uma incursão terrestre esteja já sendo planejada pelas forças de defesa de Israel, algo que aconteceu em 1982 e foi desastroso para o Líbano naquele momento, mas não há uma confirmação efetiva, oficial, em relação a isso, já que isso também teria um grande impacto diplomático, uma grande reviravolta, podemos assim dizer, do apoio ocidental a Israel, que já anda muito cambaleante desde que a guerra na faixa de Gaza começou há cerca de um ano, no dia 7 de outubro do ano passado. Luca Bassani, obrigada, viu, pelas atualizações. Qualquer novidade, só dá um alô aqui pra gente, viu? Bom trabalho aí pra você. Maria de Carli. Oi. Eu quero até trazer aqui para discussão uma fala que, inclusive, não foi feita só uma vez pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em que ele fala que se as hostilidades não chegarem ao fim em relação ao que está acontecendo lá no Líbano, nessa guerra agora entre Hezbollah e Israel, há um grande risco de o Líbano se tornar a nova Gaza. Guardadas as devidas proporções, faz sentido o que ele fala? Eu espero que não, porque o Líbano é um país que tem soberano, que tem outras características diferentes da atual situação na faixa de Gaza, né, que tem o seu território reivindicado ali tanto por Israel quanto pelos palestinos, então tem uma questão de autodeterminação por lá, que é mais complicado. O Líbano é um país soberano que, apesar dos pesares de ser uma questão de ser uma colcha de retalhos em termos políticos dentro do Líbano, para quem não sabe, o presidente tem que ser cristão maronita, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano xiita e o presidente da Assembleia Legislativa deve ser... Não, perdão, o primeiro-ministro é sunita e o presidente da Assembleia Legislativa é xiita, que nem o Hezbollah, né, que é um grupo xiita. Então, eu acho que, atualmente, o governo de Israel tem, sim, o interesse de se manter
nos ataques. Eu sei que a base do Netanyahu apoia essas iniciativas. Então, para ele se legitimar no poder, ele vai permanecer com esse braço de ferro, continuando esses ataques, infelizmente, custando muitas vidas. Lembrando aqui que a atual estimativa de mortos nesse conflito de hoje é de 600. Esse número, ele já vai bater quase a guerra do Líbano que teve em 2006, quando Israel também bombardeou o Líbano e morreram algo em torno de 1.200, 1.400 pessoas, um conflito extremamente sanguinário. Acredito que a gente, infelizmente, vá bater esses números atualmente. Eu não vejo de verdade um apetite do atual governo israelense para um cessar-fogo. Você mencionou o Guterres, né, e a ONU e todo esse sistema multilateral. Atualmente, para quem não sabe, a Assembleia Geral iniciou-se ontem com discursos iniciados pelo presidente Lula, seguidos pelo Joe Biden. Então, é interessante a gente acompanhar quais serão... Terça, né? Terça, mas teve a Cúpula do Futuro. Na segunda e no E aí, boa. Que hoje é começou... quinta, gente. Olha que loucura. Olha, campanha política, gente. Campanha política, é só isso. Vambora. E aí, enfim, mas aí... então, começou e vale a gente refletir, né? Qual é o papel dessas atuais instituições? Porque a ONU está aí justamente para mediar esses conflitos e o papel dela está sendo extremamente incompetente. Ela não está conseguindo atingir o objetivo. O Conselho de Segurança, que é baseado na unanimidade para agir, com 5 estados com interesses extremamente divergentes, precisa-se reformar esse Conselho de Segurança, né? É uma bandeira, inclusive, do Itamaraty, do Brasil. Então, a gente refletir, o Guterres está falando, que legal que ele está falando isso, mas e a ONU vai fazer o quê em relação a isso? Porque, atualmente, estamos de mãos atadas. A gente vive, atualmente, o ano de 2024 é um dos anos mais sanguinários da história moderna contemporânea da atualidade, mais de 90 bilhões de gastos para manutenção de arsenal atômico esse ano. É o ano, salvo me engano, que de aumentos de gasto com guerras maior que a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está bem... 1 a cada 6 pessoas vivem em territórios de conflito atualmente na humanidade. Então... Enfim. Houve muitas críticas, Luana. Quero te ouvir sobre isso também, quando o Lula fez o discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira, sobre pautas que ele levantou, pedindo mudanças mundiais em relação a essas pautas, sendo que muitas dessas pautas têm problemas dentro do Brasil. Mas talvez uma das reivindicações de Lula, uma das pautas que ele levantou e que talvez ele mais tenha respaldo para tratar, é justamente esse ponto que a Maria falou sobre a necessidade de se reformar esses organismos multilaterais, com destaque para a ONU, para o Conselho de Segurança da ONU, dentro da ONU. Porque quando a ONU foi criada, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a configuração mundial era outra. Não havia esse protagonismo que hoje países da América do Sul têm, países da África têm, o próprio Caribe também. Então, o mundo mudou. Esses organismos também precisam mudar. Agora, se essa reivindicação vir só de uma nação, quando isso vai mudar? Exato. Sem dúvida, Lívia, essa é uma pauta recorrente, assim, quando a gente fala da atuação desses organismos multilaterais, né? A ONU, inclusive aqui no Brasil, a gente tem diversos exemplos aí de tentativas de atuação e que muitas vezes são colocadas de uma forma até com descrédito das pessoas por conta justamente de uma atuação mundial que foi muito enfraquecida aí nos últimos anos, onde grupos muito pequenos, isolados e que acabam dominando ali as pautas de acordo com os seus interesses, acabam atuando dentro dessas instituições, dentro desses comitês, subcomitês, nos grupos que são criados e não atuam de forma efetiva para garantir o processo de paz, o processo de guarda dos direitos humanos. O caso da Venezuela, por exemplo, é um caso agora até mais recente como esse que nós estamos vendo acontecer ainda em Israel. E na Palestina, enfim, a Rússia, a Ucrânia, a gente está vivendo também um processo aí de guerra entre os países. Um momento onde a participação e a atuação desses grupos, dessas organizações multilaterais, se torna cada vez mais importante. A participação do Brasil no Conselho de Segurança, ela é importante, porém,
É um grupo, como a Maria trouxe aqui, muito pequeno, né? Até o Macron tem se envolvido nessas discussões, tem falado sobre esse tema e a importância de se envolver outros países também para que se amplie as vozes e para que esses grupos eles não sejam apenas representantes de poucos, que acabem gerando aí cada vez mais abismos em relação à distância entre o que é o papel da ONU e o que é de fato, a sua atuação efetiva. Em nenhuma desses conflitos recentes, como eu trouxe aqui a Venezuela, não só nesse momento, mas anteriormente também, quando a gente teve ali um governo de transição, né, um governo, na verdade, que tomou ali o poder, que foi com o Juan Guaidó, também não houve uma atuação efetiva. Então, diversos momentos da nossa história recente têm mostrado a fraqueza, né, e a incapacidade desses grupos. É um momento em que eu me coloco, né, nessa questão. Eu pensava há pouco tempo atrás, estudando políticas públicas, que eu estava estudando guerras que aconteceram muito tempo atrás, né? E que esse modelo não seria mais o caminho adotado pela sociedade para resolver conflitos, ainda que sejam conflitos territoriais, conflitos econômicos, que a gente sabe que o mundo está sujeito, né? Infelizmente, essa tentativa aí de se aflorar mais um poder, né? E combater um outro poder, ela é do homem. Infelizmente, a história foi mostrando que a gente não evolui na forma de resolver esses conflitos, na forma em que a gente dialoga, né, ou tenta ali criar formas para encontrar consensos e encontrar caminhos que não sejam por meio de guerra, por meio de mortes de pessoas inocentes, como a gente está vendo no mundo. Então, eu volto a um ponto que também já disse lá atrás, e é uma pauta que, para mim, é muito cara, estudei durante muito tempo, que é a liderança, a importância da gente ter líderes virtuosos, a importância da gente ter líderes corajosos para olhar esse ambiente e a forma como a política está sendo administrada no mundo inteiro, e não só no Brasil, essa polarização que acaba gerando violência, não é só no Brasil, esse pêndulo, né, que o mundo está vivendo, a ascensão de regimes mais ditatoriais, isso é um fenômeno que está colocando a sociedade inteira numa rota de retrocesso em relação à forma como a gente resolve conflitos. Então, eu torço, assim como a Maria, que a gente consiga aí ter, novamente, figuras que puxem esse processo e consigam resgatar o papel dessas instituições, porque no ambiente internacional, e hoje todas essas guerras estão afetando nossos ambientes internos, é muito importante que eles prosperem e consigam ter uma incidência maior.